Seeker-sensitive church, traditional congregations. Tem igreja nos lares, igreja em células, igreja sensível às pessoas, centenas de modelos diferentes. I'll be honest, I don't think any of those things Vou ser honesto, eu acho que nenhuma dessas coisas matter to God. faz diferença para Deus. What He's concerned about O que Ele se preocupa is that we're engaging Him as Father. é que nós nos relacionemos com Ele como Pai, We're sharing that love with others. estamos compartilhando este amor com outros, We're learning to listen and follow Jesus together. estamos aprendendo a ouvir e a seguir Jesus juntos. And if we're doing that, Se nós estivermos fazendo isso, I can do that in an institutional church. posso fazer isso numa igreja institucional, I can do it in a house church. posso fazer isso numa igreja nos lares, I can do it hanging out with brothers and sisters without any formal meetings. eu posso fazer isso estando junto com irmãos sem ter nenhuma formalidade ou sistema. Because the essence of the church A essência da igreja is that it's a family, é que é uma família, not a building, não um prédio, not a meeting, e não é nem a reunião, right? certo? We've come to believe Nós chegamos a that acreditar the church is a group, que a igreja é um grupo. and that if you and I are in a group together, Se nós estivermos num grupo juntos, we're more the church nós somos mais igreja than if I'm with that other brother do que se eu estiver com aquele outro irmão who might go to a different church. que talvez vá para uma outra igreja. But see, being the church Ser igreja is not a matter of being in a group não é fazer parte de um grupo, or being in a certain building ou estar num prédio, or using a certain methodology, ou usar uma determinada metodologia, such as house church. como uma igreja nos lares. Being the church, Ser igreja, I'm part of the church in the same way that I'm part of the Jacobson family. eu faço parte da igreja da mesma forma que eu faço parte da família Jacobson. I'm a Jacobson. Eu sou Jacobson. Wherever I go, there's a Jacobson. Onde eu estiver, tem um Jacobson. And when I'm in Brazil, Quando eu estou no Brasil, and all of my family is in America, toda a minha família está nos Estados Unidos, I'm no less part of the Jacobson family. eu não deixei de fazer parte da família Jacobson. They're still my family. Eles são minha família. We get together. Nós nos reunimos. We relate all the time. Nós nos relacionamos o tempo todo. We know what's going on in each other's lives. Sabemos o que está passando na vida um do outro. Pray for each other. Nós estamos ali para apoiar um ao outro. If Jesus asks us to do stuff together, we do. Se Jesus nos pede para fazer algo juntos, nós fazemos. One of the books I talked to you about earlier, Authentic Relationships, Um dos livros que eu mencionei, Relacionamentos Autênticos, I wrote with my brother. eu escrevi junto com meu irmão. God asked us to do something together. Deus pediu que nós fizéssemos uma coisa juntos. We did. E nós fizemos. I don't write every book with him. Eu não escrevo todos os livros com ele. He's written 3 other books. Ele já escreveu outros 3 livros. He doesn't write every book with me. Ele não escreve os outros livros comigo. We don't meet together every week, Nós não nos reunimos toda semana, but we communicate. mas nós nos We comunicamos. talk. Nós conversamos. At home, my brothers and sisters Lá em casa, meus irmãos, minhas irmãs, that I walk very closely with, as pessoas com quem eu ando bem de perto, they know what's going on in my life. eles sabem o que acontece na minha vida, I know what's going on in theirs. e eu sei o que se passa na vida deles. If we get together for dinner Se nós nos reunimos para jantar, or playing golf ou jogar golfe, or going to a concert together, ou vamos a um concerto juntos, we're always talking about Jesus, estamos sempre falando sobre Jesus, how he's shaping our lives and what we're learning. como Ele está modelando nossa vida e o que nós estamos aprendendo. Sometimes, Às vezes, a group of us want to get together more intentionally. nós talvez queiramos fazer um encontro mais intencional, Once a month or once a week. uma vez por mês, uma vez por semana, And we'll do it for a while. e fazemos isso por um tempo. And we'll share life together. E nós vamos dividir a vida juntos. And then God may call some of us to walk with different people. Depois Deus pode nos guiar para andar com outras pessoas. And so we keep that fairly fluid. Então nós deixamos isso bastante flexível. But we can meet any way that God wants us to meet. Nós podemos nos reunir de qualquer forma que Deus queira. If we want to get together for a night of singing and praise, Se nós quisermos nos ajuntar numa noite para louvor e cânticos, somebody invites us to do it. alguém nos convida para isso. If somebody's feeling called to the mission field, Se alguém se sente chamado para o campo missionário,
They'll share it with us, ask us to pray. As pessoas vão falar conosco, pedir oração. As God makes His will clear, E à medida que Deus esclarece a sua vontade, we'll all get together and pray and send them out. nós nos reunimos, oramos e os enviamos. I guess what I'm trying to say is church is a reality we live. O que eu estou querendo dizer é que a igreja é uma realidade que nós vivemos. We're not independent people, Não somos pessoas independentes, just Jesus and me. só eu e Jesus. I love my relationship with Jesus, Eu amo o meu relacionamento com Jesus, but I love my relationships with brothers and sisters too. mas eu amo o meu relacionamento com outros irmãos e irmãs. I love the added wisdom they add to my life. Eu amo a sabedoria que eles acrescentam à minha vida. I love caring for them when they need my help. Eu amo poder me importar com eles quando eles precisam da minha ajuda. They do the same with me. E eles fazem a mesma coisa comigo. So the church can take on a variety of forms. Então a igreja pode se expressar de muitas maneiras diferentes. What's most important to me O que é mais importante para mim is that we're finding the relationship with Him first, é que nós estamos encontrando o relacionamento com Ele primeiro. and then let the church take expression out of that. E depois nós deixamos que a igreja se manifeste como produto daquilo. I think the lie that we've believed is this. A mentira que nós temos acreditado é a seguinte: If we can just find the right way of doing church, se nós descobrirmos o jeito certo de fazer igreja, de viver igreja, we'll have disciples and ministry and life. nós vamos ter discípulos e vida. And I think that's backwards. Mas eu acho que isso está na ordem inversa. First book I wrote was called The Naked Church. First book you First wrote? book I wrote. O primeiro livro que eu escrevi foi A Igreja Nua. You can't buy it today, it's out of print. Não dá para comprar hoje, está esgotado. I like the lot that's in it still, Ainda gosto de muita coisa que está naquele livro, but it was built on a wrong premise. mas foi edificada numa premissa errada. What we did was take the book of Acts O que nós fizemos foi pegar o livro de Atos and say, look how the early church lived. e falamos assim, vamos ver como a igreja primitiva vivia. And you've heard the scripture in Acts 2. Você já viu essas escrituras em Atos 2? They continued in the apostles' teaching, Continuavam na doutrina dos went apóstolos, house to house to the breaking of bread, casa em casa, partindo o pão, and they prayed, and oravam, they held all things in common. tinham todas as coisas em comum. And we said, look at the community of the early church. E falamos, olha para a comunidade da igreja primitiva. We should be like that. Nós deveríamos fazer isso da mesma forma. Let's copy what they did, and Vamos- we'll have that life. Vamos copiar o que eles fizeram e nós vamos ter a mesma vida. Well, we did copy what they did, Nós realmente copiamos, and we didn't get that life. mas não conseguimos a vida. We could get people to follow rules. Nós conseguimos que as pessoas seguissem regras, We could pretend to be a community, nós podíamos fingir ser comunidade, but we weren't a real community mas não éramos verdadeira comunidade, because we were copying a model. porque estávamos copiando um modelo. What we missed was this. O que a gente estava perdendo era o seguinte: The early church didn't do what they did a igreja primitiva não agia como agiam, because Jesus taught them, porque Jesus ensinou assim. here's what I want you to do when you become the church. É isso que eu quero que vocês façam quando se tornarem igreja. Go to the apostles' teaching, Vá para os ensinamentos dos apóstolos, live in house churches, vivam em igrejas nas casas, break bread, pray, and share all things in common. partindo o pão e orando uns com os outros. That wasn't a model they copied. Não era um modelo que eles copiaram. Instead, the early church No lugar disso, a igreja primitiva came alive in the reality of Jesus ficou viva na realidade de Jesus and the love of the Father. e no amor do Pai. People who come alive in Jesus As pessoas que recebem vida em Jesus share a certain life together. vão compartilhar a vida juntos. They just do. É simplesmente assim que They acontece. don't have to be told. Não precisa mandar. This life of Christ, Esta vida de Jesus, living loved, vivendo o amor, bears fruit in loving others. dá fruto em amar aos outros. Living loved Vivendo como pessoas amadas, creates a passion for truth cria uma paixão pela verdade and for fellowship e por comunhão and for sharing.
e por dividir. Knowing the generous God Conhecendo o Deus generoso, makes me generous with other people. me torna generoso para com as pessoas. So it's the life of Jesus that comes first. Então é a vida de Jesus que vem primeiro. And then the life of the church emerges from that. Aí a vida da igreja é um resultado disso. I spent 20 years believing the opposite. Eu passei 20 anos pensando o contrário. If we could just get the church right, Se nós conseguíssemos acertar a igreja, we'd have the life of Jesus. nós teríamos a vida de Jesus. But once you start copying a model, Mas assim que começa a copiar um modelo, you stop following the head. você para de seguir o cabeça. And when you stop following the head, E quando você para de seguir o cabeça, it doesn't matter what model you use. não importa que modelo você vai usar, It will fail you. vai falhar. It will disappoint you. Você vai ficar desapontado. Because ultimately we're going to try to get from the church Porque no final das contas, nós vamos tentar sair da igreja, pegar da igreja, what God wants us to receive from him. aquilo que o que Deus quer que nós recebamos dele. Once I ask you Assim que eu peço para você to be the substitute for a relationship with him I'm not having, que você seja um substituto para mim do relacionamento que eu não tenho com Deus, I've made you my idol. eu fiz de você um ídolo. And our relationships will get broken. E os relacionamentos vão quebrar. Because I've got expectations of you, Porque eu tenho expectativas de você, and you've got expectations of me, e você tem expectativas para mim, and on our best day, e mesmo no melhor que nós podemos fazer, I'm not going to be able to be God to you. eu não posso ser Deus para você. So Jesus asked us instead No lugar disso, Jesus nos pede not to build the church, não que nós edifiquemos a igreja, but to make disciples. mas que fizéssemos discípulos. Teach people to live loved, Ensinar as pessoas a viver como pessoas amadas. and the church will happen. E aí a igreja vai acontecer. Build a church, Edifica a igreja and love won't happen. e o amor não Does acontece. that make sense? Faz sentido? So the church takes on lots of expressions. A igreja se expressa de muitas maneiras. Brothers and sisters living and loving and tasking together. As irmãos e irmãs vivendo juntos, fazendo tarefas juntos, In a million different ways. podem fazer isso de milhões de maneiras diferentes. But it's not the first thing. Mas não é a primeira coisa. It's the fruit of something else. É o fruto de outra coisa. And our responsibility is not the fruit. Nossa responsabilidade não é o fruto. Ours is equipping disciples. Equip No- people. Nossa responsabilidade é equipar as pessoas And watch the church take shape. e assistir enquanto a igreja se manifesta. Okay? We can talk about more of that. If there's more questions, I'm just going to Nós podemos answer falar. in general. Sure. Hey, while the microphone's coming, we got a microphone? La, 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 over here. Here or there, it doesn't matter to me. There we go. Thank you. Para quem se frustrou com a igreja e com toda a estrutura, se decepcionou com a estrutura, quando a gente lê o livro, a gente se anima, né, com uma proposta de ser amado por Jesus, viver em relacionamento sem ser preso com a igreja. When you get disillusioned with the church and then you read that book, your book, you get encouraged with the idea of finding a different way of being loved. Mas existem ainda pessoas que amam a estrutura e amam a igreja e não conseguem viver, pensar numa vida de ser igreja e não viver na igreja. Eu estive conversando com uma amiga se perguntando se ela já tinha lido o livro. Ela olhou sério para mim e falou: não li porque eu ainda vou à igreja. But there are still lots of people who love the institution, love the church in that way, and are not able to think of being the church. And like she asked a friend of hers, "Have you read the book?" And she said, "No, I haven't read the book because I still go to church and I love the church." Yes. Existe uma forma, um jeito de conversar ou falar com essas pessoas, assim. É uma maneira de viver a igreja e não viver na igreja sem que haja um conflito, assim. Is there some way you could talk to someone who thinks that way and show what it means to live the church and not live in the church in that sense of the institution? No.
The easy answer is no. A resposta fácil é não. The best thing to me about living, loved, and loving and seeing yourself as the church A melhor coisa que eu vejo sobre viver com uma pessoa amada e amando is that it's not something you have to convince others of. é uma coisa que você não precisa convencer os outros a esse respeito. I know we want to. Eu sei que nós queremos fazer isso. Sometimes just because we want our friends to enjoy what we're enjoying. Nós queremos que nossos amigos tenham prazer, que desfrutem daquilo que nós estamos desfrutando. And sometimes it's because we want our friend to respect what we're doing. Às They might vezes not. é porque nós queremos que nosso amigo respeite aquilo que nós estamos acreditando. Because in my country, you're a Christian if you're in the pew Sunday morning at 10 o'clock. Porque no meu país, você é cristão se você está sentado no banco da igreja no domingo de manhã. And if you don't go to church, Se você não vai à igreja, people aren't sure you're a Christian. as pessoas nem sabem se você é cristão. But what I love about this journey Mas o que eu amo sobre esta jornada is that it's a journey for the hungry. é uma jornada para as pessoas que têm fome. Here's the biggest mistake I made when I was a pastor. Aqui é o maior erro que eu cometi quando era pastor. And I said I wouldn't do it, Eu falava que eu não ia fazer isso, but I did anyway. mas eu fiz assim mesmo. When I was a pastor, I said I'm not going to spend all my time Quando eu era pastor, eu falava assim, não vou passar meu tempo, gastar meu tempo trying to get people to live this journey. tentando fazer com que as pessoas vivam essa jornada. I'm not going to try and convince those who don't see it. Não vou tentar convencer as pessoas que não conseguem ver. I wanted to feed the hungry. Eu queria alimentar os famintos. I wanted to help people see who were already seeing it. Eu não queria fazer as pessoas que já estavam vendo ver. But as a pastor, Mas como pastor, I spent 90% of my effort, eu gastava 90% do meu esforço, my sermon time on Sunday morning, meu tempo de sermão, domingo, trying to motivate the complacent. tentando motivar as pessoas acomodadas. You should have this relationship with God. Você deveria ter esse These are the relacionamento com things Deus. you must do. É assim que você deve fazer. And you must work hard. And you must do this. And you must do that. Você precisa fazer isso e aquilo, And they didn't do it. mas não Talvez faziam. Tentá-las convencer disso seja mais uma maneira religiosa de agir, né? That would be another religious way of doing it, trying to convince It them. would, wouldn't it? John 16, Jesus says about the Holy Spirit. Em João 16, Jesus fala do Espírito Santo. When I send the Holy Spirit, Quando eu enviar o Espírito Santo, He will convict the world ele vai convencer o mundo of sin do pecado, and of righteousness da justiça and of judgment. e do juízo. The word convict in English A palavra convencer is very close to the word convince. é quase igual, são duas palavras em inglês, né? Convencer, trazer convicção e convencer. It's the Holy Spirit's job to convince. Mas é a obra do Espírito Santo convencer. For the last 15 years, Nos últimos 15 anos, I haven't wasted 1 ounce of my time eu não tenho desperdiçado um segundo do meu tempo trying to convince anyone tentando convencer ninguém, about seeing what I see. tentando fazer com que vejam o que eu vejo. I live the life God's called me to live. Eu vivo a vida que Deus me chamou para viver. I meet lots of hungry people that want me to help them live this. Eu encontro muitas pessoas famintas que querem ajuda para viver isso. They may want to ask difficult questions, Depois eles querem fazer perguntas difíceis, but they're not hostile questions. mas não são perguntas hostis. They're not trying to justify their way of living or attack mine. Não estão tentando justificar a sua forma de viver ou atacar a minha. I think Jesus knew this. Eu acho que Jesus entendia isso. We're not bright enough Não somos suficientemente brilhantes, to convince people não temos capacidade de convencer as pessoas who don't see what we see. que não veem o que nós vemos. In fact, when we try to, E, na verdade, quando nós tentamos fazer isso, don't we often make them more defensive? às vezes nós colocamos as pessoas mais na defensiva, They grow more hostile to the ficam things mais hostis àquilo que nós estamos querendo mostrar. So I stopped a long time ago. Então eu parei com isso há muito When tempo. people say, Wayne, everybody must go to church. That's what Jesus did. He gave us the church to go to every Sunday. Eles falam, Wayne, você precisa convencer as pessoas a ir para a igreja. Ele deu a igreja, nós precisamos ir. And I'll say, if that's what you believe, Fala assim, se é isso que você crê, you need to live there. você precisa viver assim.
I'll just ask you this. Eu só vou perguntar o seguinte: Is your participation with your community of believers, a sua participação com sua comunidade de cristãos is it helping you know God better está ajudando você a conhecer mais a Deus or less? ou menos? And that's if you're going to know God there, Se você vai conhecer a Deus aí, enjoy it all you want. então desfrute e tenha prazer nisso. I've noticed this. Eu tenho notado o seguinte: When I stop convincing people, quando eu parei de tentar convencer as pessoas, they get really curious. eles ficam muito curiosos. They'll come back a month or two later. Aí eles voltam um mês depois. Okay, I really want to know what you're doing. Agora eu quero saber o que você está And fazendo. why are you doing this? E por que você está fazendo And I get isso? a wonderful chance to talk to them. Aí eu tenho uma oportunidade maravilhosa de conversar com eles. I gave up my need Eu deixei a minha necessidade to convince people of anything de 15 years de ago. convencer as pessoas de qualquer coisa há 15 anos. I get to equip the hungry. Eu quero equipar os famintos. I can love the complacent. Eu posso amar os I acomodados. can love my enemies. Posso amar meus inimigos. I can be gracious to them, be kind to them, Eu posso ser bondoso, gracioso com eles, but I stop trying to convince them. mas eu não vou tentar convencê-los And mais. now I get great relationships with them. E agora eu consigo ter bons relacionamentos com I eles. honestly think this is what Jesus was doing. Mas honestamente, eu creio que é isso que Jesus estava fazendo. Remember in Matthew 13 when he talks about speaking in parables. Lembra que ele fala em Mateus 13 sobre falar em parábolas. And he said he did this so that the Pharisees wouldn't understand what he was saying. E ele disse que ele fazia isso para que os fariseus não entendessem o que ele estava dizendo. Do you remember the passage? Você lembra disso? That while seeing they wouldn't see and while hearing they wouldn't understand. Vendo, eles não iam enxergar, ouvindo, eles não iam entender. I used to teach that. Eu ensinava isso. Jesus didn't want the Pharisees to know, Jesus não queria que os fariseus soubessem. so he was passing code on to the real disciples. Então ele estava passando em código para os verdadeiros discípulos. That's when I used to think I was one of the real disciples. E naquela época eu achava que eu era um dos verdadeiros discípulos. Jesus loves us best. Jesus ama a nós mais, The other ones not so much. não tanto aos outros. You know what Jesus was saying? Sabe o que Jesus estava dizendo? I can't put truth in front of the Pharisees right now Eu não consigo colocar a verdade diante dos fariseus agora, because they're not ready to respond to truth. porque eles não estão prontos para corresponder à verdade. The truth will make them defensive, A verdade vai fazer com que eles fiquem na defensiva and it'll put them further in the hole they're in. e eles vão afundar mais ainda no buraco que já estão. I've seen that in my own life. Eu tenho visto isso na minha própria vida. The more I try to convince somebody, Quanto mais eu tento convencer alguém, the more defensive they become. mais eles ficam na defensiva, The more in bondage they live aí eles vivem numa escravidão maior, to try to prove me wrong. tentando provar para mim que eu estou errado. When I stopped trying to convince them, Mas quando eu parei de tentar convencer, I met with someone the day before I flew here. eu encontrei-me com uma pessoa um dia antes de viajar para cá. A close friend of mine Era um amigo muito, muito íntimo meu, who's making a very stupid decision. que está tomando uma decisão muito idiota. And he wanted to share it with me. E ele queria falar sobre isso comigo. And he wanted my approval. E ele queria que eu aprovasse. And so when he got done, E depois que ele terminou de falar, he goes, "So what do you think?" aí ele falou assim: "E aí, o que você acha?" I said, "What do you think I think?" E eu perguntei: "O que você acha que eu acho?" He said, "I don't think you'd approve." "Eu acho que você não vai aprovar." I said, "I don't." E eu falei: eu não aprovo mesmo." Well, why not? "Por que não?" And I gave him a reason. Aí eu dei uma razão. And then he started to argue with me. Aí ele começou a discutir comigo. And I said, "Well, hold it a minute, brother. Hold. Aí eu falei assim: "Mas espera aí. I'm not trying to stop you. Eu não estou tentando parar I'm você. telling you how I would think of this. Eu estou falando como eu penso This nisso. is between you and your conscience. Isso aqui está entre você e sua consciência. If you think what you're doing is right, Se você acha que o que você está fazendo está certo, I'm going to love you to death." eu vou amar você até morrer. He said, "Will you support me?" Você vai me apoiar?" I said, "I will support you. Eu falei: "Vou apoiar. I'm not supportive of your decision. Não estou apoiando sua decisão. I think it's going to lead to trouble. Eu acho que vai levar você a problemas. And if it does, Mas se isso acontecer, I'll still be there for you." eu ainda vou estar pronto para te ajudar." And it was so funny. Era tão engraçado. The more I tried not to convince him, Quanto mais eu tentava não convencê-lo, the more he wanted me to convince him. quanto mais ele queria que eu o convencesse. And I just wouldn't do it. E eu não ia fazer isso. I said, "Brother, it's between you and God."
Eu falei, irmão, está entre você e Deus. He's your master. Before your own God, you stand or fall. Ele é o seu mestre. Você vai ficar em pé ou vai cair diante dele. And if this is a mistake, Se este for um erro, God's bigger than your mistakes. Deus é maior do que os seus erros. Because I have made many. Porque eu já cometi vários. And one thing I love about God, E uma coisa que eu amo sobre Deus, He is bigger than every mistake I've ever made. Ele é maior do que qualquer erro que você já cometeu. There's nothing He can't crawl into. Não tem nada que Ele não consiga penetrar. Show me how stupid I was. Ele consegue me mostrar como eu fui idiota, How much He loved me anyway. quanto que Ele me amava a si mesmo, And how much He'd use my mess for His glory. e quanto que Ele sabia como usar a minha bagunça para a glória dele. So I don't think there's anything to say to convince someone. Eu acho que nada que nós possamos dizer vai convencer alguém. I think you just let people know your real life and heart. Deixe as pessoas conhecer sua verdadeira vida, seu coração. And when they argue with you, E quando começa a discutir, lighten up, back off a little bit. afaste um pouco. And when they're hungry for it, Quando estão com fome, then you'll be able to show them. aí você vai poder mostrar. I've had people go in 2 days. Eu já vi pessoas em 2 dias. I was with a man from Myanmar a couple of years ago. Eu estive com um homem em Myanmar há uns 2 anos. I was teaching a class like this. Eu estava ensinando uma classe, um grupo como esse. And I taught some things on the cross Eu ensinei sobre algumas coisas sobre a cruz that he had never heard before. e ele nunca tinha ouvido falar antes. And they scared him. E essas coisas o assustaram. And after 2 days, Depois de 2 dias, he told the teacher, ele falou com o professor, the head of the class, aquele que estava dirigindo a classe, that he thought I was the Antichrist. que ele achava que eu era o anticristo. And so she came and told me, Aí essa pessoa responsável veio e falou the comigo. pastor from Myanmar Esse homem, thinks you're the Antichrist. ele acha que você é o anticristo. I get that. Às vezes isso acontece I comigo. was sharing some things that I knew would be very difficult for him. Eu estava falando sobre algumas coisas que eu sabia que ia ser difíceis para ele entender. He had not read anything I'd written. Ele nunca tinha lido nada que eu escrevi. He wasn't there because he was hungry for things that God's been touching in my life. Ele não estava ali com sede daquilo que Deus, essas coisas que Deus tem feito na minha vida. And so it was all new. Então era tudo novo. And it felt like all his little religious constructs were all falling apart. E parecia que todas essas estruturas religiosas estavam desmontando. And it scared him. E isso o assustou. When people get scared, they attack. E as pessoas ficam assustadas. So he attacked me. E aí ele começou a atacar. I don't mind. Não me importo com As isso. long as you're not throwing real rocks, Ainda bem que ele não estava jogando pedras de verdade. go ahead and attack. Era simplesmente um ataque. I did encourage him. Mas eu o encorajei. Stay with me one more day. Fique aqui mais um dia. See if we get to something Vamos ver se a gente consegue chegar a um outro ponto that becomes real in your heart. que possa testificar a realidade no seu coração. 2 days later, Mas 2 dias depois, on Wednesday afternoon, this man thinks I'm the Antichrist. na quarta-feira à tarde, esse homem achava que eu era anticristo. On Friday morning, he walks up to me. Na sexta-feira de manhã, ele chegou para mim. He falls on his knees at my feet. Ele caiu de joelhos diante de mim. And he grabbed my ankles and he's crying. Ele agarrou-se nos meus tornozelos, estava chorando. You are the apostle of God. You must come to Myanmar. Você é o apóstolo de Deus. Você precisa vir para Myanmar. Get up, brother. Levante aí, irmão. I'm neither the Antichrist nor Eu the não apostle sou for o Myanmar. anticristo e também não sou o apóstolo. I'm neither one of those. Nenhum dos dois. I'm a brother on a journey. Eu sou um irmão que está numa viagem. Sometimes the people that fight you the hardest Às vezes as pessoas que lutam mais, que resistem mais, are the closest to seeing. são as pessoas que estão mais próximas, estão quase enxergando, And they just haven't given up yet. mas simplesmente não entregaram, não se renderam ainda. Love them too. Ame-os da mesma Whether you forma. saw then or 10 years from now, it's no matter to me. Não importa se é daqui um pouco ou daqui 10 anos, The loving is what God asked me to do. a parte de amar é o que Deus pediu de mim. The convincing is what he said the Holy Spirit would do. A parte de convencer pertence ao Espírito Santo. And it's a marvelous freedom. E é uma coisa maravilhosa. If you haven't heard anything you like today, Se você não ouviu nada, não gostou de nada que ouviu hoje, if you're thinking I'm the Antichrist from Myanmar, se você acha que eu sou o anticristo que veio lá de Myanmar aqui, you are free to go home anytime you want. você está livre qualquer hora que você quiser desistir. It's okay. Não tem importância.
If these things are true, Se essas coisas são verdadeiras, God will show you. Deus vai mostrar. And if they're not, Se não forem verdadeiras, I have no desire to convince you. eu não tenho desejo nenhum de tentar convencer. Amen? Amém? Amen? Does that answer? Yeah. Deu para responder? Back here. Microphone. And while that microphone's going there, let me just say that I don't know how late. It's getting toward 5. I don't Perto know. das 5 horas. What time's dinner? You want to eat, right? I understand you Brazilians like to eat. Eu sei que vocês gostam de comer, tá na hora de comer, So não tá? I thought I was Danish, but I might be Brazilian. Who knows? What do you want to do? The dinner is at 7 p.m. Yeah, if you we want don't to do if you want to give a short interval and come back again, or Okay. Let's just ask. What do you guys would like to do? It's we're going to eat at 7. We've been talking a while. Jantar às 19 horas. Já falamos bastante. I can keep talking right through dinner. So I can talk as long as you want me Eu to talk. posso falar enquanto vocês quiserem, But I'm not sitting in one of those chairs. mas eu não estou sentado nessas cadeiras que nem vocês. Do you need a break? Se vocês quiserem fazer um intervalo, Would you like a break? querem um intervalo? Would you like to come back before dinner? Querem Talk some more? voltar antes do jantar e conversar mais um pouco? Okay. Um intervalo para a água é bom. 15, Let's do this. Let's take a 20-minute break. 20 minutos. 20 minutes. 20 minutos. Do whatever you want. Faça o que quiserem. If you want to come back here before dinner and talk some more, come on back. Se quiserem voltar, fiquem livres, né? If you Fiquem à want to vontade. fellowship somewhere else with Se other quiser people, fazer outra coisa também, fellowship away. Fair enough? ter comunhão com alguém, fiquem Maybe à I'll get my vontade. 25 in here yet, okay? But we'll be here 20 minutes from now. 20 minutos, nós voltamos.